Bem, irmãos, eu estou sem o passador, então eu vou precisar pedir que eles vão passando ali, só para poder os irmãos entenderem. Então, eu vou pedindo que eles vão passando, os irmãos vão acompanhando ali. Então, volta lá, por favor. Então, os irmãos sabem, nós estamos aí com esse tema, Igreja Centrada na Palavra, trilhando um caminho na verdade revelada. Os irmãos estão acostumados, desde o início nós estamos nessa caminhada, né? Pode passar, Fábio. Chegamos aí na carta, o estudo da carta de Judas, e hoje nós estamos aí na aula 30, os versos 22 a 25, os versos que nós vamos acompanhar. Vai, Fábio. Pode ir. Então, os irmãos lembram do Oia, né? Eu vou caminhando assim mais rápido, porque nós temos o tempo bem curto. Depois eu vou passar para o Rodrigo, então são 30 minutos para a gente caminhar. Oia, orientação. Não, eu já ia dando a dica errada aqui para os irmãos, né? Já ia falando orientação. Então, observação, interpretação e aplicação. Vai, Fábio. Está aí. Então, observação, o que o texto diz. Interpretação, o que o texto significa. E a aplicação, como podemos aplicar o texto em nossas vidas e na vida da nossa igreja. Pode ir, Fábio. Então, a aula passada, o Mateus fez o estudo de Judas 17 a 21. Pode ir, Fábio, só para poder a gente ir engrenando. Então, ele trouxe essa interpretação, o que significa todos os versos, ele botou aí, resumidamente, eu vou ler, tá? A epístola não é apenas negativa, mas também faz afirmações poderosas que demonstram a necessidade que todo crente tem de se equipar e se preparar bem para lutar pela fé. Então, Judas chama aqueles irmãos, aquelas igrejas, para que se edifiquem, que voltem e fiquem atentos à orientação, à fé santíssima. Os irmãos se lembram da fé santíssima? O que ela significa? O que é a fé santíssima que Judas fala? Alguém? A doutrina dos apóstolos. Alguém pode ficar, por favor, né? Então, a fé santíssima, a doutrina dos apóstolos. E para que orem no Espírito Santo, e depois ele traz do 17 ao 19 e do 20 ao 21. Pode passar. Bom, então depois ele traz aí a explicação do 17 e 19, ajuda a trazer à memória os membros, mais um testemunho contra os falsos mestres, reforça o perigo real que toda a igreja descuidada passa e denuncia a grave, faz uma denúncia grave e pontua características terríveis das atitudes nocivas a essas pessoas. Está indo não, gente. Pronto, foi. Depois o 21, ele mudando de direção, Judas declara como o crente precisa agir diante dessas investidas dos falsos mestres. Ele declara a forma enfática como o crente deve agir em meio à nossa situação, buscando crescimento na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Os irmãos vão voltar lá no verso 3, lembra? A fé, a doutrina dos apóstolos, que foi entregue a todos os santos. Vamos em frente. Ele fez as aplicações, nos lembrando de voltarmos àquilo que é pregado no púlpito da nossa igreja, contextualizou com a nossa realidade, onde uma igreja que a palavra de Deus é pregada fielmente. Ele chamou a atenção para a necessidade de amadurecimento,
para não cair em falsas doutrinas, estar bem preparado, arrancar as ervas daninhas, né? Estar atento na igreja a pessoas que surgem com falsos ensinamentos, rapidamente. E também nos chamou a atenção para nós confiarmos em Deus, no amor de Deus que é revelado na morte e ressurreição do seu Filho. E aí chegamos ao nosso texto, versos 22 e 23, que é o que eu vou trazer para os irmãos. Bem, quem pode ler os 2 versos, por favor? Quem pode ler? Matheus Queiroz? Voluntário. Verso 22. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. 22 e 23, certo? Pronto, isso. Então, irmãos, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui daquilo tudo que nós vimos. Vai ser necessário. Desde o início, nós começamos a ver Judas, no verso 1, se apresentando como servo de Jesus Cristo. No verso 2, ele recomenda os irmãos misericórdia, paz e amor. No verso 3, que é aquele que ele vai chamar a atenção daquelas igrejas para o que está acontecendo. Ele vai dizer, eu comecei a escrever essa carta para falar de salvação, mas agora eu preciso falar com vocês de outra coisa. Eu tenho que exortar vocês a entrar numa batalha, a que vocês lutem pela fé. Por quê? No verso 4 ele explica por quê. Porque tem certos indivíduos que se infiltraram com falsas doutrinas. Vocês já sabem disso, ele vai dizer no verso 5, Jesus, depois de ter libertado um povo, ele destrói aqueles que não creram, e ele vai seguir dando características daqueles falsos mestres a quem ele denuncia. Vai chegar aqui, vai chegar no verso 17 até o 21, que ele vai mostrar como a igreja deve se preparar. Ele vai chamar a atenção da igreja para a necessidade dela estar atenta àquilo que nós chamamos, acabei de falar aqui, a fé santíssima, a doutrina dos apóstolos. E no verso 23 e 24, ele vai trazer vai chamar a atenção de uma nova atitude que a igreja precisa tomar. E aí nós vamos caminhar na observação. Eu precisava fazer essa contextualização para poder relembrar os irmãos, né? Fazer uma retrospectiva daquilo que nós vimos. Então, na nossa observação, começando com a observação, está aí a cola, né, irmãos? O que nós vemos ali que chama logo a nossa atenção? A mudança, né? Quando ele está falando com os falsos mestres, ele é bem... Quando ele está falando com os falsos mestres, você nota o tom da exortação, ele é bem duro com os falsos mestres, né? Não tem compaixão. E já quando ele se vira para falar com os irmãos da igreja, ele já vem com esses termos aí, tem compaixão. Beleza, mas vamos lá. Passa aqui para a Mari, que eu vi ela soprando aqui. Fala aí, Mari. O E ali, que significa adição. O que é esse E? A gente já tem aprendido, né, nos nossos estudos indutivos. O que é esse E? O que ele significa? Essa partícula. Adição. É uma... Adição. A adição, uma conjunção aditiva. Ele dá um sentido no texto de quê? De adição. Continua. Mas ali, aí precisa ter interpretação, né, Mateus? De adição, mas ele continua falando do que ele já vinha falando. Ele está falando com a igreja do 17 a 21, o quê? Vocês têm que se preparar, vocês têm que se equipar, têm que voltar para a doutrina dos apóstolos, orar no Espírito Santo. Agora ele continua. E
o que Paulo colocou. E tem compaixão. Essa palavra, ela tem algum significado para os irmãos? Alguma outra coisa que chama a atenção? Compaixão. Misericórdia. A quem? Aos chamados, aos eleitos. Aos que estão em dúvida, está escrito. Aí, lá na interpretação, a gente vê quem são esses chamados, quem são esses eleitos, quem são esses que estão em dúvida. Você me empurrou aí. Bom, seguindo. Ele continua, né? Salvem, mas a palavra salvem, vamos lá. Um imperativo. Então, ele está dando uma ordem. Salvem. Salvem quem? Salvem outros, mas não, os que estão em dúvida já passou. Outros que não estão em dúvida. Está lá, irmãos, está escrito. Está grifado lá. Arrebatando-os do fogo. Então, eles estão aonde? No fogo. Então, se salvem outros arrebatando-os do fogo, eles estão no fogo. Então, está escrito. Então, salvem, ele dá uma ordem. Outros arrebatando-os do fogo. Eles continuam. E esses outros? Tem alguma coisa que está acontecendo ali, que a gente já aprendeu, que a gente... O que está acontecendo ali? Olha para cima. Repetição. Então, ele está sendo... O que significa a repetição? ênfase. Então, ele está dando ênfase. Está dando ênfase a salvar. Então, salvem outros. E depois, quanto a outros, sejam... Opa, aconteceu outra coisa ali. Aconteceu de novo ali. Repetição de compaixão. Então, ele está sendo enfático para que eles sejam... Me ajuda aí, Hugo. Para que eles sejam compassivos, misericordiosos. Ó, é para eles salvarem outros, e depois ele repete outros, enfatiza que é para eles salvarem, e dando ênfase que eles devem ser compassivos, misericordiosos. Boa, Juliane. Também ali reforça, porque é que ela falou o também. O também, que reforça a ordem que ele dá. Também compassivos, e agora vem outro termo ali. O que significa aquele termo mais? Mais. Oposição de ideia. É uma conjunção adversativa. Essa conjunção adversativa está falando o contrário ao quê? O que ela está se referindo? A ser compassivo. Uma pessoa compassiva, ela é o quê? Eu tenho que ter cuidado para não entrar na interpretação. Tem misericórdia. Ela vai ajudar. Então, ó, mas vocês vão ser compassivos, vão ser misericordiosos, vão ajudar aos outros, aquele que está em dúvida, vai ajudar aquele que está, arrebatar aquele que está no fogo, mas com temor, detestando até a roupa contaminada. Essa roupa contaminada, a gente viu ela em algum lugar? Essa contaminação da carne? Os irmãos lembram qual verso? Está dentro de Judas, tá? Já dei a dica. Qual verso? Quem decorou? Alguém? Verso 8. Eles contaminam. Então,
está falando de quem ali? Os falsos mestres. Então, é importante que eles vão salvar, eles vão ser misericordiosos. Judas dá ênfase que eles façam isso, que eles atuem dessa forma, mas eles precisam se precaver contra os falsos mestres, a contaminação dos falsos mestres. E detestando? Por que detestando está ali? Detestando, ter aversão, isso, Tatiana. Se afasta dele. Isso, se afasta dele. Bom, passamos na fase de observação. Dúvida? Foi bem rápido, né? Os 2 versículos são muito curtinhos. Então, Então, ficou claro, nós temos ali uma adição, uma continuidade no pensamento do que ele está falando da preparação, ele continua. Além de vocês se prepararem, se ficarem firmes na fé santíssima, é importante que vocês continuem, tenham compaixão, que vocês salvem, tenham compaixão dos que têm dúvida, que vocês salvem do fogo, sejam compassivos, mas tenham temor. Detestem até a contaminação, a roupa contaminada, tudo que toca, né? E aí nós vamos seguir para a nossa interpretação. Quem conseguiu ler, leu. Voltem aí no texto, verso 22. E a hora passa correndo, né? Voltem aí. Verso 22. Eu vou ler para poder... E não tenham compaixão de alguns que estão em... Obrigado. E tem... Perdoe. Obrigado. E tenham... foi teste, Mateus. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. O que ele quer dizer com isso? Qual a interpretação? Mas quem são os que estão em dúvida? Dá para ela. Aqueles que ainda não se converteram verdadeiramente. Será? Será que são aqueles que não se converteram verdadeiramente? Moisés, rapidinho, vou só ouvir o Moisés, aí a gente vai lá no... São os crentes mais fracos que podem cair, aqueles irmãos que estavam lá enganando, enganadores, podem cair. Nós devemos ter compaixão desses irmãos. Isso. Entendeu? Muito bem, Moisés. Então está lá, ó. Um crente verdadeiro, ele se compadece. Agora estou falando daquele que ficou firme e voltou para a doutrina dos apóstolos. Então, é para esse que Judas está falando, né? Um crente verdadeiro, ele se compadece, ele é misericordioso. Lembre-se, Judas exorta a igreja para uma batalha, lá no verso 3. E numa batalha, o que acontece numa batalha? Estou falando do que me é próprio. O que acontece numa batalha? Soldados feridos. Muito bem, Tati. Soldados feridos. Então, Judas está chamando a atenção para que nós, como o exército de Cristo, não caminhemos, vamos embora, ó, ficou ferido, foi desavisado, igual aquele soldado lá do resgate do soldado Ryan, que ficou com a cabeça na mira e foi alvejado. Então, não deixe ele para trás. Volte, resgate ele. Então, tenha compaixão dele, tenha misericórdia dele, né? Então, Judas está exortando eles para essa batalha, e em uma batalha sempre vão ter os seus feridos. Judas chama a atenção das igrejas para não deixá-los para trás, mas compadecer-se deles os que estão em dúvidas, o que foi ali, de alguma forma, afetado
pela doutrina dos falsos mestres, ele titubeou. Será que ele está certo? Sabe aquele camarada que chega na igreja e começa, com a Bíblia, inventar, né? Como Fátima gosta de falar, pega lá o livro de Heresias 5, 6 e começa a criar falsas doutrinas. E aí alguns incautos, crentes que não se prepararam e não estão voltados para a doutrina dos apóstolos, fazem o quê? Seguem após esses líderes. Fica ali na dúvida. É desses que Judas está falando. Crentes que ficaram na dúvida, não sabe para que lado vai, não sabe como se posicionar, né? Deveria fazer como? Denunciar para que esse falso mestre fosse tirado. Então, o verso 22, a sua interpretação segue nessa rota de que os que estão firmes, os que estão bem calçados no Evangelho de Cristo Jesus, na doutrina dos apóstolos, devem ser compassivos, colocar no ombro, carregar, dar suporte àqueles que têm dúvida. Tudo bem? Vamos em frente, porque o tempo ruge, né? Como diz aquele grande filósofo Giovanni Prota. Verso 23. Vamos lá, alguém? Verso 23. Vou ler. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Alguém? Juliane, ouviu você falar alguma coisa? Não? Tá. Passou a bola, né, Rodrigo? Você vai vir para cá daqui a pouco, tá? Alguns minutos. Fala, Hugo. Aqui. Alô. É interessante essa parte do mais com temor, né, cara? Eu acho muito interessante porque ele está dizendo assim, a gente pode ter uma compreensão de compaixão sem restrição, né? E aí esse é o perigo que ele coloca aqui. Você não vai tendo compaixão sem restrição. Você mantém o teu temor a Cristo, o temor de que você precisa ser fiel ao Deus que te chamou, para você não abraçar também o pecado, ser compassivo demais com o pecado. Isso. Né? Vamos voltar aqui nisso. Tiraram o colar aí, irmãos? Deixei ali de propósito. Vocês conseguiram ver? Dá ali para o Paulo. Estou correndo, Rodrigo. Tá. A gente começou 5 minutos. Ele colocou aqui para ter compaixão dos que estão em dúvida, conforme a gente viu, e agora ele vem salve outros. A ideia aqui é que esses pregadores, né, que estavam lá, eles eram antinomianos, falavam a respeito de, olha, estamos vivendo na graça e tal. Então, eles eram licenciosos, eles praticavam pecados sexuais, imoralidade sexual clara. Então, o que eu entendo aqui é que alguns estavam em dúvida, será que eu posso mesmo? E tinham outros que já estavam no pecado. É esse que eles colocam aqui. E salve outros que estão no fogo. Né? Aqueles que abraçaram isso, vai lá, e eles tenham compaixão deles. São esses aí que estão no fogo, que abraçaram a doutrina dos falsos mestres e que Judas está falando para eles, tenha compaixão desses também. Tenha compaixão desses também. Vai lá. A tônica do verso 23, irmãos, é uma chamada à evangelização, à pregação da fé santíssima, que Judas anunciou, falou com eles lá atrás, no verso 3. Agora ele está dizendo para eles, olha, vocês já se calçaram? Vocês estão firmes na doutrina dos apóstolos? Agora vocês salvem outros que estão em dúvida, mas salve também aqueles que já estão no fogo, que já aderiram à doutrina dos falsos mestres. Então, olha lá, Judas chama a igreja para salvar os que estão no fogo, entendendo esse fogo como sofrimento eterno, sabendo que só Jesus, só a palavra de Deus, o Verbo encarnado, pode salvar homens da perdição eterna. Portanto, fica evidente a chamada à pregação da doutrina dos apóstolos. Aí eu coloquei até entre parênteses ali, a fé entregue aos santos, que é a doutrina dos apóstolos, que ele reafirma. Veja que eu estou batendo nessa tecla da fé santíssima, a doutrina dos apóstolos. Porque a gente pode
ter uma ideia de que essa fé é uma fé subjetiva, aquele sentimento que algumas pessoas... Não. Qual fé que nós fomos firmados? O que nos levou a ter fé? Não é a palavra de Deus, a pregação da palavra? Judas está falando para eles, prega a palavra. Prega a palavra. Aí vem o que o Hugo colocou aqui. Faça isso a eles, mas tomem cuidado. Porque o que acontece muitas vezes com o crente? Lembra-se que crentes são ovelhas? Como as ovelhas são? Teimosas. Eu ouvi aqui bobas, mas elas são animais dóceis, né? Elas são capazes de comer a grama, né? Até arrancar a raiz. Elas são capazes de ser levadas a um rio e o rio está lá batendo para um lado para o outro e elas entrarem e serem levadas. Então, ovelhas são normalmente dóceis, teimosas, incautas. E é isso que Judas está falando para os crentes, para as igrejas. Olha, ok, eu estou dizendo para vocês serem compassivos, ter misericórdia e pregar o evangelho para eles. Mas cuidado, façam isso. E aí, aquela palavrinha detestando, lembram? Eu quero traduzir ela, interpretar ela como odiando. Odiando o pecado, odiando o comportamento dos falsos mestres. É essa a ideia que o texto traz. Para que você cumpra, Mateus 28, lembra da grande comissão? Pregue o evangelho, anuncie as boas novas, anuncie a doutrina dos apóstolos a eles, que é o que o texto está falando ali, mas tomem cuidado, façam isso com temor, sem se desviar, sem se contaminar, sem nem tocar na roupa, tudo que tem contato, vocês odeiem, abominem. É isso. E eu vou partir, porque o tempo pede que eu faça isso. Faz aplicações. A primeira aplicação. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Os misericordiosos serão... Sejam misericordiosos, porque os misericordiosos serão felizes. Eu só inverti o texto. É bem-aventurado os misericordiosos, porque eles serão felizes. Alcançarão misericórdia, mas eles são bem-aventurados, eles são felizes. Vão e façam discípulos. Texto que eu acabei de citar, a grande comissão. O Senhor não olha a cor, não olha a pele, não olha se é rico, não olha se é pobre, se é amigo ou inimigo. Nós fomos chamados quando ainda éramos inimigos. Então, o texto fala para irmos àqueles que pregam falsas doutrinas, aqueles que abandonaram a doutrina dos apóstolos, estão lá próximo do fogo, estão lá no fogo, para nós pregarmos para esses. Então, que nós sejamos compassivos e levemos o evangelho. 3. Vigie, o diabo, vosso inimigo, está em derredor buscando a quem possa tragar. É fundamental termos cuidado, irmãos, sermos diligentes, precavidos, sempre voltados para a palavra de Deus, com os olhos postos na palavra de Deus, com os olhos postos em Cristo Jesus. Lembrando que nós, na justificação, fomos livres da condenação do pecado, na santificação, nós fomos livres do poder do pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. E somente firmados, com nossos pés firmados na rocha que é Jesus Cristo, agarrados na sua palavra, na sã doutrina, na doutrina dos apóstolos, nós vamos poder perseverar, que é o que Cristo faz conosco. Só que essa parte quem vai falar vai ser o Rodrigo.
Ó, Rodrigo, gastei os 30 minutos certinho. Você vai quer, né? Vamos lá. Ah, tá funcionando. Vamos lá, irmãos. Alguém lê, por favor, o verso 24 e 25? Cadê? Vai ler ali, a Rosinha. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Que bela doxologia, né? Acho que é uma das mais belas de toda a Bíblia. Muito bonita. Na Ara ainda fica melhor ainda, eu acho, né? Na minha opinião, humilde opinião, né? Tá bom, irmãos. Já vimos isso. Tá lá os textos. As colas, né? Como o pastor Cristiano colocou. Vamos lá. Então, nós chegamos no final da carta, passamos uma breve introdução aqui, depois dos antídotos, né, que nós recebemos, para não cairmos nos falsos ensinamentos e para socorrer aqueles irmãos que sofreram e possivelmente estão sofrendo com a influência dos falsos mestres. Judas, ele finaliza com essa bela doxologia encontrada nas Escrituras com as palavras de exaltação a Deus e reconhecendo-o como aquele em cujas mãos a vida dos crentes está segura para sempre. E como o pastor Cristiano já colocou, devemos ter sempre em mente o propósito da carta, né? Qual é o propósito da carta? Quem lembra? Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, não é? É isso que Judas espera dos chamados, amados e guardados, né? Vamos lá, irmãos. Algumas observações rápidas, e eu vou fazer algumas perguntas para a gente caminhar, que eu elaborei agora, né? Há algum contraste? Olha para o texto, vê se há algum contraste com a carta que você encontra na carta. Muito contraste? Vamos lá, fala um aí, Mateus. A carta é um chamado à responsabilidade de você batalhar contra os falsos profetas. E o verso 24, ele vem dizendo, olha, Deus é poderoso para guardar vocês e Ele pode apresentar vocês diante da sua glória. É o principal contraste dessa doxologia, que é o mais belo, a responsabilidade de Deus, a responsabilidade humana e a soberania de Deus andando juntas. Ok, muito bom. Então, alguma coisa se repete aí, né? Talvez ali no evitar que vocês tropecem, se você olhar em outro... Tem alguma outra versão das Escrituras aí? Rosinha, o que está aí na sua versão? Talvez pareça uma palavra familiar aí na carta. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Pronto, né? A palavra guardar, né? A gente encontra muitas vezes, né? Nós somos o quê? Guardados, né? Os anjos estão o quê? Os anjos que caíram, eles estão guardados para quê? Para o juízo do grande dia, né? E tem outras citações também. Na Ara mesmo nós vamos encontrar, né? Orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, né? Então, várias vezes a palavra se repete. Ali na nossa versão, eles decidiram colocar outras palavras que significam, vão na mesma direção assim, né? Então vamos lá, irmãos. Para a gente
andar um pouco aí. E ao Deus... Uma pergunta antes. Imagine que essa carta foi escrita para a primeira igreja batista bíblica do Rio de Janeiro, certo? Essa carta foi lida para nós aqui. Como você se sentiria sabendo que há falsos mestres, homens ímpios, dissimulados em nosso meio? Como você se sentiria? Triste, ou preocupado, o que mais? Seguro? Medo? Inseguro, né? Olha que isso é bastante interessante, né? Chamando a nossa atenção, né? Para a gente ficar mais atento, né? Mas não é interessante porque Judas ele escreve isso tudo, falando dos falsos mestres, dos dissimulados, dos ímpios, né? Que se introduziram. E ele, por fim, ele termina fazendo o quê? Louvando a Deus, certamente, mas fazendo de confiança, segurança, né? Ele passa ao final de tudo, fala assim, vocês estão numa luta, mas deixa eu dizer a palavra final, né? Ao Deus que é poderoso, né? Para o quê? Nossa versão, para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Olha só. Isso nos traz bastante confiança, né? Então é o Deus que é poderoso. Vocês se lembram de alguma outra parte das Escrituras que diz isso? Abre em Romanos 16, 25, por favor. (16:25) 16:25. E alguém leia, por favor. Pode ler. Mas a minha versão é um pouco diferente. Tem problema? Lê dá a sua para ela, Charles. Isso. Obrigado. Para todos acompanharem. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Tá bom. Há um outro, Efésios 3:20, se você abrir. Se eu não me engano, eu anotei aqui de cabeça, mas eu acho que é o 20 mesmo, tá? Mas vai dizer o seguinte, ora, aquele que é poderoso, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, né? Então, esses três versículos, eles nos transmitem essa confiança e esse descanso no poder de Deus. Judas, ele leva os destinatários para onde? Para uma rocha sólida, em quem podemos e devemos colocar nossa confiança e firmeza, e afinal, e em quem nós estamos seguros, né? Diante dos falsos mestres, e aqui, irmão, já está seguindo a interpretação para a gente correr, né? Ele nos leva para uma rocha sólida, medo. Imagina você ouvir, falsos mestres no vosso meio, dissimulados, ímpios, má intenção, eles estão aí. Mas há um Deus que é poderoso, e Ele irá evitar que vocês tropecem, né? Como está ali no verso 24. E a ideia aqui, irmãos, é de um guarda, presta atenção, um guarda vigiando ininterruptamente
com a intenção de guardar, proteger, manter firme. Olha só. Por exemplo, um pastor cuidando do seu rebanho e guardando para que nenhum se perca. Isso lembra alguma coisa? O próprio Senhor Jesus, né? Ou guardando um objeto de valor em local seguro. Olha só, daqui a pouco vão dizer que você é a joia de Deus, né? Pior que eles têm fundamento, né? Como é brincadeira, né? Vamos lá, irmãos. Isso já foi dito, mas alguém lê, por favor, com um vozeirão, o vozeirão do Fábio Alves, né? Salmo 121. Por favor, essa não é uma ideia nova, o Judas não está inventando nada, né? Ele está se voltando em todo momento para as Escrituras. Por favor, Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amém? Nós estamos guardados, não estamos? Olha o Deus que nos guarda, irmãos, em todo momento. Pela direita, se você for para a direita, você está guardado. Se você for para a esquerda, você está guardado. Na sua frente, atrás, em todo lugar, há um guarda vigiando você. Salmo 91. Olha o que diz o Salmo 91. Verso 9 em diante. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei, eu o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Esse é o nosso guarda. João 17, verso 11 e 12. Olha o que diz também. Não é só no Antigo Testamento, né? O capítulo 17 de João é o quê? Oração sacerdotal de Jesus. Olha o verso 17, o verso 11 e o verso 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. A mesma ideia, né? Estamos protegidos, guardados. E o Senhor e o Pai irá rejeitar alguma oração do filho? Nunca, nenhuma. Então Jesus fala, Pai, guarda-os. Nós estamos guardados e bem seguros na rocha que é o nosso Senhor. Nós podemos ir para a guerra, irmãos, é verdade. O Judas está dizendo, você pode ir lutar sim, tá? Você está guardado. Você já vai chegar no final. Você está guardado, você pode lutar, você pode batalhar sim. E como você acha que será apresentado diante de Deus?
Tá lendo, né, Moisés? Tá lendo, né? Isso daí é cola. Não cabisbaixo, né? Se você imaginou que você seria apresentado diante de Deus cabisbaixo, assim, ó Senhor, tantas vezes que eu falhei, né? E aí, poxa, ou com dúvidas, e será, como é que eu tô, né? Ou com temor, não. Judas, ele diz, ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória. Agora, isso daqui não é pouca coisa não, tá? Isso daqui não é pouca coisa não. Há um contraste aí, né? Nós já vimos os anjos caídos, que eles estão guardados, reservados para condenação, perdição eterna. Outro, os falsos mestres também, os ímpios, verso 4, né? Que antecipadamente foram pronunciados para essa condenação. O verso 11, né? Ai deles, que geralmente usado nas Escrituras para falar sobre o juízo do Senhor sobre ai deles que prosseguiram pelo caminho de Caim, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. E o verso 15, né, a falar sobre os ímpios também, a profecia de Enoque, né? Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. E o contraste ao contrário deles, o que acontece com os crentes? Eles estão guardados e serão apresentados diante da sua glória como? Irrepreensíveis, em outra versão, imaculados, sem mancha alguma. E por que isso não é pouca coisa? Você se lembra de Isaías 6? O que diz Isaías 6? Isaías está vendo quem? O Senhor assentado num alto e sublime trono. E como Isaías lida com isso? Ai de mim. Isaías, ele vê a glória do Senhor. Em João vai falar que ele vê a glória do Senhor Jesus, olha só. E ele diz, e ele está lá com grande alegria? Ele está lá irrepreensível? Não, ele está como lá? Ele está lá, ai de mim, eu vou morrer, acabou para mim, não, já era, né? Mas diferente, o Senhor é poderoso para nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória. Se você lembrar de Êxodo 20 também, quando o Senhor aparece no monte, em Hebreus 12 vai dizer que Moisés diz, eu estou trêmulo. Não é assim que nós seremos apresentados diante de Deus, imaculados, irrepreensíveis e com grande alegria. É assim que nós seremos apresentados diante de Deus com grande alegria. E por fim, irmãos, para a gente já caminhar, já está encerrando. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Só há um grifo ali, né? É uma doxologia, ou seja, ele está exaltando ao Senhor, ele está glorificando o Senhor, ele está falando acerca da glória do Senhor. E, importantíssimo, ele diz que tudo isso seja dado a ele mediante Jesus Cristo, o Senhor nosso, né? Em toda a carta de Judas nós vamos ver a repetição do nosso Senhor, nosso único soberano Senhor, e por aí vai, né? Judas enfatiza bastante isso, mas mediante Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Pode falar, Cristiano.
toda essa glória a que nós vamos ser apresentados, tudo isso que nós temos garantido, só é possível por causa de Jesus Cristo. Inclusive, aí está principalmente do verso 24, uma doutrina caríssima para nós, né? Principalmente aqueles que são reformados, que é a perseverança dos santos. A garantia que nós temos de sermos apresentados diante do Senhor com grande alegria, irrepreensíveis. Esse repreensíveis ou imaculados, eu acho que fica mais por causa de Cristo. É isso, irmãos, é isso, né? É isso. Mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. É através de Jesus Cristo que nós obtemos todos os benefícios da sua obra redentora. Além de sermos chamados, nós somos amados. Ou pode ser, além de sermos amados, somos chamados, santificados, guardados e, afinal, glorificados, né? A obra de salvação que Deus iniciou em qualquer pessoa, Ele levará a cabo. Não existe alguém que foi chamado que não será glorificado. Se você lembrar de Romanos 8, o que está lá? E aos que foram predestinados, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, né? Porque eu estou bem certo, ele vai terminar, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem os poderes, nem as coisas presentes, nem por vir, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar de quem? Do amor de nosso Deus, que está onde? Está em Cristo Jesus, mediante Jesus Cristo. Amém? Amém, amém, irmãos. Vamos para as aplicações. Todo mundo consegue ler, né? Obviamente. Vamos lá. Primeira, como já foi dito, né? Deus não só inicia a salvação, Ele também vela sobre os seus a fim de completar a obra que já começou. Filipenses 1,6 está lá. Aqueles que foram comprados por Cristo estão totalmente seguros. Nada irá arrebatar o crente das mãos do Senhor. Não há nada mais poderoso do que Ele. Ou há? Não há, não é? Esse é o argumento de Judas. Ele nunca perde, ele sempre vence. Ele é aquele que arrebata das mãos de outros, libertando da escravidão e opressão, mas ninguém jamais tirou algo de suas mãos. Olha só. O que ele tem em mãos está seguro, guardado, protegido para sempre. Nós somos aqui lembrados do começo ao fim, que a salvação é garantida, sustentada e consumada por Jesus Cristo. Isto é segurança para os crentes que estão numa batalha, não é? A vitória final, né? A vitória para nós não é só evitar o inferno ou ficar livre de eterna condenação e angústia. O que nos aguarda é grande alegria, da qual as maiores dores que já experimentamos serão ofuscadas. E não só as maiores dores, como também as maiores alegrias, né? Nós não vimos nada ainda. O céu é dominado por tudo que é belo e bom, né? O céu, entenda aqui os novos céus e a nova terra, ou o paraíso, né? Onde habita o Senhor. O céu, por isso, é dominado pela alegria também. Nós ficaremos eternamente surpresos com inesgotável alegria. Portanto, continuemos a correr, como Hebreus 12 nos chama. Estejamos dispostos a lutar pela fé evangélica, como Judas nos chama, tendo sempre diante dos olhos, com grande expectativa, a alegria infindável do novo amanhecer da presença do nosso Senhor. Amém? Amém, irmãos. Acabou o nosso tempo e eu finalizo aqui também.